boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Enquanto o Tô pessoal entra, ouvindo, tô ouvindo o risinho aí da Aurora, tá por aí, né? tá. Enquanto o Tô ouvindo pessoal o entra, Monique, tô ouvindo o Monique é, conversar com um deles aí. enquanto o pessoal entra, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, Motivos de Resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor. Se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alçará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só qualquer que seja que não arraste consigo uma punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, como uma coisa que deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se há um credor que vos atormenta, pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. E são com essas palavras que nós damos início, né, às nossas atividades. Rogamos ao Mestre que nos ampare, que nos auxilie em mais uma atividade na noite de hoje. Que a espiritualidade amiga se faça presente durante essa atividade nos lares de todos aqueles que nos acompanham. Que assim seja. Edmeire, só lembrando o pessoal que após a palestra nós temos o passe virtual, então todos que já quiserem preparar água para fluidificar, preparar um lugar tranquilo para estar, tá bom? Edmeire, tá com você a palavra. Boa noite, né, querida? Amor, as energias do seu amor. Vamos desenvolver com a sua fala. Bom, o tema escolhido para a nossa reflexão da noite é falando como Jesus. Aí nós vamos iniciar lembrando, né, de uma música, de um trecho de uma música do Padre Zezinho, né, muito conhecido de todos, né, que diz assim, né, um certo dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir e me perguntou o que era preciso para ser feliz. E dentre as respostas, uma delas é hoje a nossa reflexão, que é falar como Jesus falou. Então, falar como Jesus falou é algo que nós deveríamos ter como meta, né, nessa nossa encarnação. Que o nosso falar cada vez mais possa se aproximar
do falar de Jesus. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa preocupação e nós temos que refletir a respeito de nós mesmos, se nós estamos vivendo, tendo como meta essa aproximação do nosso falar com o falar de Jesus. Então, nós vamos refletir sobre isso nessa noite. Lá no livro dos Espíritos, quando Kardec ele inicia aquela parte em que ele vai, através de perguntas e respostas, nos falar sobre as leis morais, ele entendendo uma característica milenar que nós temos, que é a necessidade de referência para agir, ele pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É uma pergunta bastante conhecida, a resposta também muito conhecida, todos os bons espíritos nós sabemos, Jesus. O interessante dessa pergunta é o verbo que ele conjuga ao formular a pergunta. Eu sempre estou chamando atenção para esse detalhe, que quando a gente vai estudar os ensinamentos de Jesus, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente tem que observar esses detalhes, né? A conjugação dos verbos, passado, presente, futuro, imperativo e tal, para a gente refletir melhor. Olha só, ele não perguntou qual é o mais perfeito que Deus ofereceu. Ele perguntou o que Deus tem oferecido. Como a resposta é Jesus, então, nós podemos afirmar que Jesus ele não foi. Jesus ele é e ele sempre será. Então, Jesus ele foi quando ele veio, né, esteve com os homens. Ele é hoje na atualidade e ele será em tempos futuros neste ou em outros planetas. Né? Jesus é o modelo de perfeição que nós podemos aspirar aqui na Terra. E Kardec ele faz um comentário ainda, né, nessa pergunta. Né? Ele diz que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. E que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, Jesus é nosso modelo, nosso guia. Vamos entender o que seria, então, modelo. Modelo seria uma forma típica para se reproduzir, imitar. É isso mesmo, imitar, reproduzir. E se a gente entende os ensinamentos de Jesus, as suas atitudes, nós vamos tê-lo como uma referência atemporal a ser imitada. Atemporal, porque em todos os tempos. Então, isso é modelo, imitação mesmo. E guia, o que vem a ser guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. Se nós entendemos Jesus como guia, nós sabemos que ele nos mostra todos os caminhos seguros e que ele nos fala dos perigos que tem nos caminhos que não são seguros. Mas hoje nós vamos focar, então, em Jesus como nosso modelo. Nós vamos focar mais ainda em um detalhe desse modelo, que é o falar de Jesus. Então, vamos refletir um pouco sobre a natureza das palavras. Quantas vezes nós observamos aí ao longo da nossa vida o poder de uma palavra, né? Que pode ser uma bênção ou que pode ser também, fazer também um estrago. Pode ser uma bênção e pode também não ser. Tem inclusive um ditado popular que fala assim, ó, palavras o vento leva. Acho que todos já ouviram, né, esse ditado popular, palavras o vento leva. Será que isso é verdade? Aí nós vamos analisar a nossa vida. Será que algumas palavras que nos foram ditas
né, que nos causaram impactos, sejam bons ou ruins, será que essas palavras o vento levou? Então, se na verdade, quase todos os ditados populares fazem sentido, mas esse não, né? Porque palavras o vento não leva. Palavras, depois que elas são ditas, o impacto delas na nossa vida e na vida das pessoas está ali, esse impacto se instala e pronto. Né? Pode ser positivo, pode ser negativo. Agora, uma coisa é certa. Existem várias palavras que podem sair das nossas bocas. Tem ocasiões que as nossas palavras são palavras doces, são palavras carinhosas, né? São palavras de amor, são palavras de esperança, são palavras de estímulo. Isso mostra que dentro de nós tem algo bom. Isso mostra que dentro de nós tem uma luzinha brilhando. Porque o que está dentro de nós, o que está dentro de nós se reflete nas nossas palavras. Mas nós podemos ter também palavras de desencorajamento, né, palavras de desânimo, palavras de tristeza, enfim. E essas palavras também mostram o que existe dentro da gente, né, que existe ainda uma sombra, né, ofuscando ali aquela luz interior que todos têm. Por isso que Jesus disse que os lábios falam daquilo que o coração está cheio. Então, o que está no nosso coração, nós expressamos nas nossas palavras. Muitas vezes nós nem percebemos, nós nem prestamos atenção nisso, nós não prestamos atenção nas nossas palavras, esquecendo que muitas vezes nosso coração pode até não estar muito cheio de amor, mas eu tenho que fazer algo para que essa situação mude. Então, eu tenho que ter um controle sobre as palavras que eu digo, sobre as palavras que saem da minha boca. Eu tenho que cuidar desse meu coração, daquilo que o meu coração está cheio. É um trabalho constante. É para isso que nós estamos aqui no planeta Terra. É para isso que nós estamos reencarnados aqui. É para que a gente melhore o nosso interior. É para que o nosso coração ele realmente seja melhor. Que seja um coração mais cheio de amor. É um coração mais cheio de amor mesmo, que a gente tenha essa capacidade de expressar mais coisas boas que a gente vai ao longo da vida buscando ter no nosso íntimo. Então, as palavras apenas traduzem o que ocorre dentro de nós. Se nós somos pessoas que carregamos sentimentos ruins dentro de nós, sentimentos de mágoa, desejo de vingança, revolta, ódio, dor. Então, os nossos lábios, eles se abrirão para lançar ao mundo palavras rudes, né? E o interessante é que quem nos ouvir vai perceber talvez algo que a gente nem perceba. Existe essa escuridão dentro de nós. E naturalmente as pessoas vão se afastar, a não ser aquelas pessoas que têm uma afinidade com esses sentimentos doentios, sombrios, né, que nós trazemos dentro de nós. E se nós somos pessoas que dentro de nós temos sempre palavras, nós temos sempre sentimentos de agradecimento, de engrandecimento, de bem-estar, de paz. Então, as nossas palavras, elas serão palavras de esperança, palavras que realmente traduzam afeto, que traduzam esse sentimento fraternal para com todos. E as pessoas vão perceber que existe uma luzinha,
dentro de nós. E naturalmente vão se aproximar. Vão se aproximar para ouvir as nossas palavras de estímulo, para ouvir as nossas palavras de ânimo, para ouvir as nossas palavras de carinho, enfim. Então, nós podemos, com as nossas palavras, ao mostrar aquilo que existe realmente dentro de nós, nós podemos afastar ou trazer para perto de nós pessoas, né? E se são palavras de amor, nós vamos estar trazendo pessoas que queiram compartilhar desse sentimento, né? Dessas palavras. E se não, nós podemos trazer para perto de nós pessoas que também querem compartilhar desse sentimento negativo, desse sentimento doentio que existe em nós, que nós temos que trabalhar. Então, olha só, tendo Jesus como modelo, qual então seria a nossa tarefa com relação à natureza das nossas palavras? A nossa tarefa é nos educar, para que possamos realmente ser instrumentos do bem. E para a gente ser instrumentos do bem, para a gente se educar com relação às palavras, nós precisamos observar algumas coisas e trabalhar essas coisas em nós. Moderar a língua, medir as palavras, pensar antes de falar. São coisas importantíssimas. Medir as palavras e pensar antes de falar. Não falar tudo aquilo que às vezes vem, né, aqui na nossa boca. Não, vamos medir essas palavras, vamos pensar antes de falar, porque ao contrário do ditado popular, né, as palavras o vento não leva, não. É imprescindível educar os sentimentos. Nós temos que educar os sentimentos, porque se a gente educa os sentimentos, naturalmente as nossas palavras vão ter que ser menos policiadas, porque elas vão ser palavras movidas por bons sentimentos, vão ser naturalmente cada vez mais palavras boas, palavras que causam um impacto positivo. Disciplinar a mente. E nós temos que ter firme temos que estar firme no combate ao desejo por reclamações, fofocas e comentários ferinos. E são coisas que nós temos que estar policiando em nós, que nós temos que estar trabalhando em nós, para que as nossas palavras sejam mais próximas possíveis das palavras de Jesus. Para que o nosso falar seja o mais próximo possível, cada vez mais próximo de como era o falar de Jesus. E essa é uma meta que nós temos que colocar na nossa vida, né? De estar trabalhando isso para que realmente isso cada vez mais aconteça. E como eram as palavras de Jesus? Vamos relembrar como eram as palavras de Jesus? Tem uma mensagem muito bonita, eu vi há muito tempo atrás, gosto muito dela, que fala de como eram as palavras de Jesus. Eu vou ler aqui. Falando, Jesus legou-nos valores para a imortalidade. Falando, Jesus abriu-nos os caminhos soberanos do conhecimento e do entendimento humano, iniciando a transformação nos corações. Falando, Jesus curou a muitos, devolvendo à multidão doente a saúde espiritual, abrindo-lhes oportunidades de avanço nas direções do progresso. Falando, Jesus expulsou os demônios que acometiam multidões nos vários estágios da influência espiritual negativa e devastadora. Falando, Jesus ajudou a quantos buscavam as soluções dos duros processos de eliminação dos demônios pessoais, para expulsá-los através do autoesclarecimento e muito amor. Falando, Jesus construiu seu ministério definindo regras éticas de ação entre o seu discipulado, autorizando-os a operarem maravilhas em seu nome, promovendo pescadores de homens. Falando, Jesus dirigiu-se ao Pai, dando-lhe provas incontestes de determinação em sua missão santificada
e rendeu-lhe graças, até os instantes finais de sua sagrada missão. Falando, Jesus legou ao orbe terreno o mais perfeito compêndio da ética cristã, capaz de transformar a humanidade através das mudanças silenciosas a serem operadas no interior do próprio homem. Então, assim, era o jeito que Jesus falava à humanidade, é o jeito que Jesus fala à humanidade até hoje. E que nós devemos ter como exemplo, como meta de vida. Lembrando que só Jesus, só através dos seus ensinamentos na nossa vida, é que nós vamos realmente realizar essa transformação interior, né? E que ele, quando veio, quando esteve aqui, com o seu falar e também com os seus exemplos, né? Mas hoje nós estamos focando no falar, que ele ensinou como deveria acontecer, o que deveríamos fazer para a gente começar essa transformação que todos nós necessitamos. Por isso estamos aí reencarnados em mais uma etapa, né, da nossa trajetória evolutiva. Tem uma frase que eu gosto muito. Uma vez eu estava pesquisando, lendo umas mensagens para poder fazer uma reflexão sobre o Natal, e eu achei uma mensagem, eu achei uma frase que eu achei muito, muito bonita, muito profunda, que a gente tem que refletir. Falava assim, ó, que Jesus, ele não veio ao mundo para ser lembrado uma vez no ano. E está chegando, né, a época em que Jesus é muito lembrado, né? Ele não veio ao mundo para ser lembrado uma vez ao ano. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver. Olha só que profundo isso, se a gente realmente colocar isso na nossa vida, se a gente levar isso ao pé da letra. O que é que Jesus veio fazer aqui? Por que todos esses ensinamentos? Por que todas aquelas situações, né, que Jesus se propôs a vivenciar? Por que foi? Para que foi? Nós sabemos que nenhuma, absolutamente nenhuma palavra de Jesus foi dita em vão. Nós sabemos que nenhum momento em que Jesus fez silêncio, que também foi em vão. Então, a vida de Jesus foi isso. Foi para nos ensinar a viver. Então, não adianta estudar Jesus, saber os ensinamentos de Jesus de cabo a rabo, estudar a doutrina espírita, que veio relembrar esses ensinamentos. Não adianta se dizer assim, expert em Jesus, senão adotá-lo realmente como um modelo para o nosso viver aqui na Terra. Quantas e quantas vezes nós necessitarmos estar aqui, né? Ou aqui ou em outros mundos, né? E o que a doutrina espírita, que veio relembrar esses ensinamentos de Jesus, nos diz sobre as palavras? Olha só o que nos diz a doutrina espírita. Somos espíritos imortais, responsáveis pelo impacto das nossas palavras. Responderemos a Deus e à nossa consciência por todas as palavras ferinas que dirigirmos aos outros. Olha só que interessante. Porque muitas vezes nós não medimos as nossas palavras, nós não paramos para pensar naquilo que falamos, nós não educamos, né? Nós não nos educamos nesse quesito, né, das nossas palavras, e nós somos responsáveis por elas, pelos impactos que elas causam, positivos e negativos. E cada palavra ferina que nós dirigirmos a outras pessoas, nós responderemos por ela. E nós responderemos por ela não é no tribunal sendo julgados, não. É na nossa consciência. Quando a gente fala que nós responderemos a Deus, é porque Deus ele está na nossa consciência. Então, é uma maneira de respondermos a Deus através da nossa consciência. Então, olha só, as palavras, a doutrina espírita continua a nos dizer que as palavras têm força e podem causar tremendos impactos sobre a vida alheia.
E nós temos que estar atentos a isso, né? Que esses impactos sejam positivos, né? Que cada uma das nossas palavras sejam de estímulo, de esperança, que seja de encorajamento, enfim. Aí tem uma frase que o Salomão disse, está lá no Velho Testamento, sobre as palavras, muito interessante, que ele falou assim, ó, as palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Porque nós sabemos que as palavras, elas podem conter a doçura do mel, né, no sentido figurado, e podem conter o amargor do fel. Então, Salomão, ele nos diz, ó, naquele tempo em que as palavras bondosas, né, elas têm, então, elas são doces para o paladar e boas para a saúde. Aí a gente pensa, ai, mas boas para a saúde, como assim? Quem lê muito literatura espírita aí vai se deparar com histórias, e não só através da literatura espírita, através da observação das pessoas à nossa volta, ou mesmo através da observação da nossa própria vida, nós vamos nos deparar com algo que acontece e acontece muito, de espíritos estarem aqui, de não terem uma determinada aprovação com relação a uma doença, e por conta das suas atitudes aqui na Terra, especialmente, né, das palavras que são dirigidas às outras pessoas, elas causam danos à sua saúde física e também à sua saúde psicológica. A maledicência, nós vimos aí num livro que nos fala da maledicência, que fala que a maledicência, inclusive, é o mal do século. E a maledicência causa demais isso, doenças, inclusive câncer. Tem pessoas que têm câncer por conta de serem tão maledicentes. Leiam um livro Esculpindo o Próprio Destino, que lá tem uma história. Aí a gente pensa, gente, mas como isso é possível? Porque a maledicência, essas palavras que não são palavras adequadas de se dizer ao nosso próximo, elas causam uma disfunção nas nossas células, causando doenças físicas, inclusive câncer. Então, se a gente quer preservar a nossa saúde física, também a nossa saúde mental, enfim, espiritual, nós temos que estar trabalhando realmente como as nossas palavras que nós dirigimos, né, às outras pessoas. Tem um dizer na literatura espírita que fala assim, ó, que a palavra educada é o alvorecer do coração. Que a nossa boca é a nossa ferramenta e a nossa grandiosa oficina onde o artista é o espírito. Eu achei muito interessante essa frase, olha. A nossa boca é a nossa ferramenta e nossa grandiosa oficina onde o artista é o espírito. Então, olha só, há artistas bons e há artistas não tão bons. Então, se nós somos artistas bons, eu, espírito, então eu realmente vou saber trabalhar nessa oficina, né, que é o meu falar. E é aquilo que Jesus disse, né, que o que a gente fala daquilo que está cheio, né, o nosso coração, e quem comanda isso é eu, essência, espírito, né? Então, falando como Jesus, vamos lembrar aqui, olha, como eram as palavras, né, de Jesus, para a gente imitar. Eram palavras de socorro. Ele usava as palavras para socorrer. Ele usava as palavras para estimular os caídos a se levantar. Ele usava as palavras para aqueles que dormem despertar. Ele usava as palavras para os errados se corrigir. Ele usava as palavras para os agressivos se acalmarem. Então, que as nossas palavras sejam cada vez mais parecidas com as palavras de Jesus. Algumas considerações importantes aqui sobre as nossas palavras. Quando nós falamos, quando nós formos falar a respeito do amor, vamos falar como quem conhece muito pouco, para a gente observar
cada palavra que sai da nossa boca. Então, nós temos que observar cada palavra que sai da nossa boca. Se estamos falando de amor, vamos observar, para que a gente não só fale, para que a gente vivencie o amor. Se a gente fala da fome, vamos matar a fome de alguém. Às vezes a gente fala, nossa, mas que dó que eu tenho daqueles meninos, daquelas pessoas lá da África, ou sei lá, de um outro lugar qualquer que passam fome, né, que não tem o que comer. Aí a gente fala. Às vezes a gente utiliza umas palavras bonitas, né, para falar do nosso sentimento de compaixão, compaixão entre aspas, porque compaixão realmente é quando a gente não só fala, a gente faz. Então, assim, se a gente fala, vamos fazer, né? Quantas cestas básicas a gente doa, tendo condições de doar, e a gente doa para ajudar a matar a fome de alguém. Quando a gente fala de paz, vamos observar o que nós estamos falando para a gente viver aquilo. Já observaram como tem muitas pessoas, às vezes até nós mesmos, nós que para dar conselho é uma beleza. Olha, para você promover a paz lá na sua casa, tenha mais paciência com os defeitos da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos e tal e tal. Aham. Aí, nossa, uma beleza para dar conselho. Fala certinho o que é que tem que fazer, né? Tem que ter paciência, tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo certinho, bonitinho. Mas quando se trata dele próprio, lá no lar dele não é assim. Lá no lar dele, quando alguém olha torto, ele já grita, ele já esbraveja, enfim. Então, se a gente fala da paz, nós temos que ser promovedores de paz dentro do nosso lar. Se a gente fala da fome, a gente tem que fazer a nossa parte para minimizar a fome alheia, pelo menos de pessoas mais próximas a nós. Então, falar e fazer. Não só falar para que não sejam palavras vazias. Outra coisa, quando a gente fala de certos assuntos, a gente tem que falar com convicção. A gente tem que acreditar. Se a gente fala, por exemplo, da felicidade, nós temos que acreditar na felicidade. Nós temos que acreditar que realmente a felicidade ela é possível dentro daquilo que se consegue ser, né, feliz aqui no planeta Terra. Mas qualquer assunto que a gente fale, se a gente fala, a gente tem que acreditar naquilo que a gente fala. Se eu falo um ensinamento de Jesus, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando, naquele ensinamento, enfim. E acreditar, no caso, vamos dar o exemplo aqui da felicidade, acreditar que a felicidade é possível, trabalhar para que essa felicidade realmente ela ela se instale, né, na nossa vida, na medida das possibilidades nossas, do nosso planeta. Se a gente fala da fé, quantas pessoas falam da fé, né? Se nós falamos da fé, nós temos que acreditar na fé. E aí já observaram como acontece muito de pessoas que falam, mas que falam da fé. Quando acontece uma dificuldade, um problema, uma dor, aquela pessoa entra em desespero. Quem tem fé não entra em desespero diante de nenhuma situação. Isso não quer dizer que nós não podemos, por exemplo, chorar quando nós perdemos um ente querido, que nós não podemos chorar quando nós vemos uma pessoa que nós amamos se desviando do caminho do bem. Nós podemos sim, nós temos esse direito mesmo porque existem coisas, existem provações que realmente são muito dolorosas, que realmente causam aquela dor profunda na nossa alma. Nós podemos chorar, mas nós nunca podemos nos desesperar. Nós nunca podemos realmente perder a fé de que está tudo nas mãos de Deus, que está tudo sendo conduzido por nosso Mestre Jesus. Tem uma história que nos faz refletir sobre isso, né? Sobre esse ter fé só nas palavras e não efetivamente. Conta-nos que uma mulher, ela amava as palavras. E que desde que ela era menina, as palavras exerciam sobre ela um grande fascínio. Então, ela aprendeu a ler cedo,
porque ela queria entender o que dizia aqueles dizeres ali nos jornais, enfim. E ela queria decifrar aqueles sinais. Então, aprendeu a ler. Aí, depois que ela aprendeu a ler, ela tinha muito interesse assim, em saber o significado de todas as palavras, né? Ela adorava apreciar a sonoridade das palavras, né? Umas suaves, outras mais agressivas. Então, ela se encantava com o poder que as palavras tinham de representar o pensamento humano e o poder que as palavras tinham na comunicação, né, entre os seres. Então, ela descobriu, ao longo da sua vida, palavras doces e perfumadas como flor, carinho, amizade, maçã. Ela descobriu outras palavras tristes e angustiantes, como lágrima, distância, saudade. Ela descobriu algumas palavras dolorosas, como crime, fome, abandono, guerra. Algumas alegres e descontraídas, como primavera, natureza, criança. Ela verificou que existem palavras que soam como uma sentença de morte. E uma dessas palavras, metástase. Aí um dia, ela ouviu dos lábios do médico dela essa palavra. E quando ela ouviu essa palavra, foi como se o mundo dela escurecesse. Foi como se ela passasse a viver numa escuridão profunda. E ela foi embora para casa. Ela não ouviu o que o médico lhe falou após, né? Que falou para ela, não, olha, a medicina evoluiu muito, né? Então, né? Tudo tem jeito, pode ser que tenha, né? Um jeito e tal. Há esperança, não, né? Não é uma sentença de morte, né? Nós vamos fazer o possível dentro da medicina e tal. Ela nem ouviu as palavras de estímulo, de esperança do médico. Quando ela chegou em casa, já mais calma, mais tranquila, sobre ali a influência, né, dos benfeitores espirituais, ela pensou, vou orar. Então ela se recolheu e foi orar. E orando, ela começou a ver o azul do firmamento. Não caía de tarde, começando a salpicar de estrelas. Aí daquele céu se destacou uma luz radiante. Era como se ela estivesse vendo aquela luz. E aquela luz se aproximou, e ela observou então que se tratava de um olhar, naquela luz ela viu um olhar sereno, um sorriso cativante, que ele estendia os braços, caminhou em sua direção, um delicado perfume a envolveu, ela sentiu se aconchegar de encontro ao peito daquela criatura tão serena, como se fosse uma criança com medo, né? Aí uma nova energia invadiu seu ser. E aí então ela ouviu, né, daquele ser ali que ela conseguia visualizar ali naquela luz, ela ouviu a voz dele dizendo assim, ó, filha, por que choras? Entre todas as palavras que admiras, esqueceste a mais importante, a mais poderosa. Ela se atreveu a perguntar, de que palavra eu esqueci, Senhor? Ele se afastou um pouco, tomou o rosto dela entre suas mãos e, olhando-a com doce ternura, respondeu, a palavra fé. Então, ela que gostava tanto das palavras, que conhecia o significado das palavras, naquele momento ali, ela esqueceu essa palavra fé. E o que é a fé? Nos diz a literatura espírita que fé é a mola propulsora que permite superar óbices e vencer obstáculos. Que fé é a força motriz da alma. Por essa razão é que o mestre de Nazaré nos deu aquele ensinamento, né, da montanha, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha, move-te daqui para lá e ela se moverá. E o que é essa montanha? Essa montanha tem um nome. Esse nome é dificuldade.
Toda vez que estamos em dificuldades, nós esquecemos a fé. E aí essa dificuldade fica muito, muito difícil de ser superada. E aí nós temos que fazer uma reflexão se isso acontece com a gente, né? Se nesses momentos de dificuldade, se nós somos uma pessoa sem fé, se nós falamos, se nós professamos que temos fé, mas na hora da dificuldade, que nós vamos realmente provar se temos ou não, nós esquecemos, nós não temos muita fé. Nós muitas vezes perdemos a nossa fé em Jesus. Quando que a gente, observando a nossa vida, nós podemos constatar que perdemos a fé em Jesus? Quando nós, sabendo que Jesus está no comando de tudo, sabendo que Jesus é o governador do nosso planeta Terra, sabendo que Jesus é o nosso tutor, aí nós entramos em desespero com as coisas que acontecem no mundo e dizemos que o mundo está perdido. Como que alguém que sabe que Jesus está no comando pode dizer que o mundo está perdido? Então a gente tem que refletir, né? É hora de demonstrar a nossa fé, mesmo quando a gente observa que há muito caos no mundo. Há muito caos no mundo, mas Jesus está no comando de tudo, então tudo tem jeito, tudo está caminhando, tudo está evoluindo. Quando nós, conhecendo Jesus, não o adotamos como nosso modelo e guia, nós também provamos a nossa falta de fé em Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós não podemos mais utilizar dessa desculpa de não conhecer Jesus. Nós conhecemos, mas nós não o adotamos como nosso modelo e guia. Então, quem realmente tem essa fé em Jesus, o adota como modelo, como guia. E quando nós conhecemos Jesus e desacreditamos dele. Então, muitas vezes nós falamos dos ensinamentos de Jesus, mas parece que nós não acreditamos naquilo que ele nos falou, naquilo que ele nos ensinou. Porque olha só, vamos pegar de exemplo uma coisinha que Jesus disse. Jesus, ele certa feita, ele disse assim, ó, vós sois a luz do mundo. Né? E ele nos deu todas as instruções de como nós poderíamos espalhar essa luz pelo mundo. Nós somos a luz. Nós vamos desacreditar de Jesus? Vai, mas Jesus falou isso por quê? Se ele falou que nós somos luz, a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Só que o que muitas vezes nós fazemos? Nós utilizamos da desculpa de que não temos capacidade de fazer nada, no sentido de ajudar as pessoas. Ah, não, eu sou muito imperfeita, eu não dou conta de ajudar ninguém, não. Então a gente vai vivendo por viver. Ah, mas se Jesus, isso é desacreditar de Jesus, porque se ele falou que nós somos a luz do mundo, ele falou que nós temos capacidade de ser um pontinho de luz na vida de alguém. Como que nós podemos ser um pontinho de luz na vida de alguém? Às vezes nós pensamos em fazer grandes coisas, né? E aí eu me lembro de um dizer da Madre Teresa que ela falava assim, ó, que uma grande obra, ela não está nessa grandiosidade em si da obra. Ela está no amor que se coloca na realização daquela obra. Então, tudo que a gente faz, que a gente coloca o máximo da nossa capacidade de amar, é uma obra grandiosa. Então, olha só, quando nós são exemplos tão simples de como nós podemos ser uma luzinha na vida de alguém, né? Acreditando nisso que Jesus disse, né? Que nós somos luzes no mundo, né? Quando nós encontramos um colega triste, vivendo um momento de angústia, precisando desabafar, se a gente para ouvir, isso é ajudar. Isso é ser uma pequena luz na vida daquela pessoa. Quando nós damos um sorriso, estendemos a mão para uma pessoa que acaba de chegar em um ambiente desconhecido e está se sentindo insegura, receosa de não ser bem-vinda, nós fazemos com que ela se sinta acolhida, isso também é ajudar. Isso também é ser um pontinho de luz na vida de alguém. Quando nós nos dirigimos àquelas pessoas desanimadas e solitárias, palavras de afeto,
impregnadas de vibrações de carinho. Envolvemos essas pessoas num campo vibracional de amor que lhes renova as forças, que traz ânimo e esperança. Isso também é ajudar. Isso também é ser um pontinho de luz na vida daquelas pessoas. Então, olha só, quando Cristo disse que somos a luz do mundo, ele nos apontou um caminho para a caridade e deixou um convite para trabalharmos para o bem comum, ajudando o próximo com o que temos dentro de nós. Ou seja, Jesus, ele nos disse e ele está a nos dizer constantemente, basta que tenhamos ouvidos para ouvir, que nós temos capacidade de ajudar. Nós temos capacidade de fazer que essa luz que todos têm dentro de si possa realmente brilhar na vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas. Lembrando que quando nós ajudamos alguém, nós somos os mais ajudados, né? Nós somos o maior beneficiário. Então, olha só, compartilhar as palavras do Cristo é uma excelente forma de espalhar luz pelo mundo. Compartilhar as palavras do Cristo. Nós podemos compartilhar as palavras do Cristo falando dos ensinamentos de Jesus, isso é importante. Sempre que tivermos oportunidade, estarmos falando dos ensinamentos de Jesus. Mas a melhor maneira é ter esses ensinamentos nas nossas palavras e nas nossas atitudes. É sermos aquilo que Paulo diz, né? É sermos cartas vivas, né, de Jesus. A gente refletir Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, enfim. E nós temos essa capacidade, sim. É claro que à medida que nós trabalhamos, a nossa capacidade, ela vai aumentando, né? O que não pode é a gente ficar estacionado, ficar parado, ficar vivendo por viver, sem trabalhar essas coisas que necessitam ser trabalhadas em nós. Para encerrar, né, nós estamos aí refletindo então sobre as palavras, sobre a importância que tem as nossas palavras que nós dirigimos às outras pessoas. Nós estamos refletindo aí sobre como nós temos que ter como meta de estar falando como Jesus, né, falava. Então tem uma poesia que eu também achei ela muito bonita, há muito tempo nas minhas leituras aí eu me deparei com essa poesia, eu sempre estou lendo ela porque eu acho ela muito bonita, ela fala das palavras. Então essa poesia é o seguinte, para encerrar a nossa reflexão de hoje. Qual a brisa que sopra, levando o frescor onde o calor se torna insuportável, faze com que tua palavra seja a brisa suave a aliviar o fogo das paixões ensandecidas daqueles que lhes sofrem dos efeitos. Que a tua palavra seja doce e suave, de compreensão e de afeto, de renovação das esperanças perdidas ou de incentivo à aceitação do que não possa ser modificado. Que a tua palavra reerga os desesperançados e apazigue os corações aflitos, a fim de que encontrem sustentação necessária para o prosseguimento da vida, com mais serenidade interior. Que a tua palavra seja sensata, e não fira jamais aqueles que já estejam sofrendo, e sim, que seque as lágrimas dos tristes, e devolva o sorriso na face dos desesperançados. Que a tua palavra seja um bálsamo para os que choram, reconfortando e amparando os corações dilacerados pela dor, para que retornem à paz e consigam buscar na fé a coragem que lhes falta para prosseguirem por outros caminhos da vida, em busca da felicidade tão almejada por todos. Que a tua palavra reflita só os bons sentimentos que carrega na alma, sentimentos de paz, de compreensão, de misericórdia, jamais de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, de qualquer agressividade. Que a tua palavra se assemelhe, ainda que timidamente, à palavra do Mestre Jesus,
E aquele que em tua presença estiver, sentirá por certo uma brisa suave a envolver sua alma, como um pálido reflexo da brisa de Deus. E com essa poesia, então, nós encerramos a reflexão de hoje, né, pedindo que Jesus continue a nos envolver por hoje, por toda a semana, por todo e que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos, Edmire, as palavras, né? Agradecemos a oportunidade de te ouvir mais uma vez. E passamos agora para o nosso passe virtual. Convidamos a todos, né, a focar a atenção para o passe virtual e para a prece de encerramento que já está presente no passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Agradecemos, né, a todos pela presença. Mais uma vez, agradecemos a nossa palestrante e convidamos a todos para estar conosco na sexta, no mesmo horário. Tá bom? Obrigada.